Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, queridos. Paz seja com todos. É muito bom nós estarmos aqui na casa de Deus. Não existe lugar melhor para nós estarmos, não é, irmãos? A gente pode estar numa festa, em tantos outros lugares, mas não há lugar melhor do que estarmos na casa do nosso Deus. Você fez a melhor escolha nesta manhã, pode ter certeza disso, amém? Como a Tereza disse, nós estamos na campanha, né, dos céus abertos, e nesta manhã nós vamos falar sobre céus abertos em dias bons e em dias ruins. Como assim, né? A gente precisa entender tanta coisa. Porque é muito fácil a gente ver a mão de Deus e se alegrar em dias bons. Mas os dias ruins também estão presentes na nossa vida. E nós vamos aprender com a palavra a lidar com isso. Mas nós vamos ter um momento de oração antes da palavra. Eu quero que você feche os seus olhos. Coloque o seu coração, a sua mente, a sua vida. Que você esteja de corpo, alma, mente e coração aqui, queridos. Esqueça tudo que ficou lá fora. E eu quero que nesse momento você apresente diante do Senhor o motivo pelo qual você está aqui. Apresente diante do Senhor as suas aflições, as suas angústias, os seus temores, as suas necessidades. Fale com Ele, Ele está aqui. Ele quer ouvir a sua oração e o seu clamor. Deus querido, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença santa e bendita. Presença que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê, que tudo conhece, Deus. E eu creio que o Senhor está sondando o coração de cada um dos Teus filhos nesta manhã. Creio no mover do Teu Espírito Santo. Creio, Deus, no Teu poder miraculoso aqui, ó Pai, em nome de Jesus. E eu quero repreender todo espírito contrário, toda incredulidade. Eu quero repreender, ó Deus, todo soprar enganoso no ouvido dos Teus filhos, que tem dito que nada vai dar certo, que não vai conseguir, que eles não podem. Deus, nós estamos diante de Ti e sabemos que Tu és soberano sobre a nossa vida e que não há nada que possa Te resistir, Senhor. E eu apresento diante de Ti a vida dos Teus filhos, as suas famílias. Que cada lar aqui representado seja alcançado pela Tua mão forte, Deus. Que haja um mover do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos Teus filhos, e que o Teu nome seja honrado e seja glorificado para todos sempre, eternamente, Deus, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Confia no Senhor, Ele está presente na sua vida em todo o tempo. Você pode se assentar, nós vamos fazer a leitura da palavra, mas você vai se assentar com reverência e ler assentados mesmo. A palavra de Deus diz, queridos, que o sol nasce para os bons e para os maus. A chuva cai para o justo e para o injusto. Ou seja, todos nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, estamos sujeitos a todas as adversidades que um ser humano pode ter. Está aí o Covid para provar isso. O Covid veio para nos lembrar de que ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo está sujeito. Todos estamos sujeitos, o cristão e o ateu. O cristão e o ímpio, todos nós estamos sujeitos a passar por tudo isso. A diferença está se o Senhor está presente na nossa vida ou não. Jesus disse também, no mundo tereis aflições. Ele sabia tudo que eu e você teríamos que passar aqui nessa terra. Mas Ele disse, tende bom ânimo. Ele venceu, e nele nós vamos vencer também. Mas isso não nos isenta de luta, de problema, de dificuldade.
Porque cristão fica doente também, cristão perde emprego também, cristão passa necessidade também, cristão tem carro que quebra também. Tudo, irmãos, nós estamos sujeitos a tudo aqui nesse mundo. E nós queremos profetizar que os céus estão abertos sobre nós em todo o tempo. Quando tudo está bem e quando tudo não vai tão bem assim. O que nós precisamos é estar firmados, estruturados naquele que nos chamou. Naquele que é a rocha, naquele que é imutável, que nós cantamos aqui, que é invencível, inigualável. Aquele que vive e reina para sempre. Então nós precisamos ter maturidade para vencermos os dias maus, porque eles virão. A palavra nos diz isso. Salomão diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ou nos dias que tudo vai bem. Antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles contentamento, não tenho neles prazer. Nós temos que ter maturidade no Senhor para vencermos os dias maus. Amém, queridos? E eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. No livro de 2 Samuel. E nós vamos ver Davi passando por uma experiência. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 15 em diante, ao 23. Segunda Samuel, capítulo 12. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Versículo 15. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E ela adoeceu gravemente. Versículo 16. Davi buscou a Deus em favor da criança. Observou ou decidiu fazer um rigoroso jejum e, recolhendo-se, passou a noite toda deitado no chão. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão. Mas ele não quis e não comeu com eles. 7 dias depois, a criança morreu. Mas os servos de Davi temiam lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam, enquanto a criança estava viva, falamos com ele, mas ele não nos deu ouvido. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou aos seus servos, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Versículo 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático ou ungiu-se e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e o adorou. Em seguida foi ao palácio, pediu comida e depois de servido, comeu. Então os seus servos lhe disseram, o que foi que fizestes? Jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, te levantaste, vestiste e foste comer? E ele respondeu, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva? Todavia,
agora que está morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Amém. Até aqui. Feche os seus olhos, Deus querido. A tua palavra foi lida, Senhor. E nós estamos aqui na tua casa porque desejamos ouvir a tua voz. Dá-nos entendimento nesta manhã, Senhor. Que o teu Espírito Santo revele ao nosso coração o teu segredo. Que o teu Espírito Santo venha renovar a nossa mente, o nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, em ti, sermos fortalecidos para vencermos, para nos alegrarmos nos dias bons e vencermos os dias maus, sempre na tua presença, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Esse texto eu acredito que seja conhecido de todos nós, ou pelo menos da maioria, que Davi errou, se deitou com Batseba enquanto Urias ainda era vivo, então ele adulterou. E sabemos da consequência que ele viveu. Ele teve um filho com Batseba, e aqui nós acabamos de ler que o profeta Natã estava conversando com Davi e lhe deu a sentença, que a criança iria morrer. Davi já sabia disso, porque o profeta já havia falado. Mas mesmo assim, Davi se dispôs no coração a orar e jejuar pela vida da criança. Queridos, eu penso que essa foi uma das experiências mais difíceis que Davi vivenciou. E olha que Davi era um homem cheio das experiências, né? Ele matou um leão, enfrentou um urso para defender as ovelhas. Ele lutou contra os filisteus, ele foi ungido rei sem entender o que estava acontecendo. Ele venceu o gigante. Ele fugiu de Saul, teve que se esconder, teve que entrar no terreno do inimigo para se esconder de Saul, perseguido sem causa. Ele é um homem riquíssimo de experiências. Mas esta eu creio que foi a experiência mais difícil que Davi enfrentou. Por quê, queridos? Porque ele se sentia culpado. Porque ele tinha feito algo que não era para fazer. E ele sabia, ele tinha consciência. Se você ler o capítulo 12 desde o início, você vai ver, ele pede perdão para Deus. Pede perdão dos seus atos. E a palavra de Deus nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, por causa da sua sinceridade, por causa da sua fidelidade diante de Deus. Se nós formos ler a história de Davi, toda ela, nós vamos ver que Davi era um homem muito temente a Deus. Ele não fazia nada sem consultar, sem pedir orientação a Deus, sem orar a Deus. E Deus era com ele. E Deus deu grandes vitórias a Davi. Mas ele chegou neste ponto da vida dele, em que ele errou, sim, pediu perdão, sim, e foi buscar a Deus pela vida da criança. Porque ele amou essa criança e ele queria que a criança estivesse viva. E a palavra nos conta, que acabamos de ler, que Davi foi para um quarto, se vestiu de saco e cinza, se deitou no chão, jejuou, chorou, orou, buscou a Deus pela resposta, pelo milagre. Mas Deus disse não. E Davi estava vivendo ali os piores dias da sua vida, dias ruins na vida de Davi. Mas ele tem algo de extraordinário para nos ensinar aqui nesta manhã. E é isso que eu quero que você abra o teu coração e receba isso dentro do teu coração. A criança morreu. Davi orou pelo milagre. Mas a criança
morreu. O milagre não aconteceu. Queridos, nós não vivemos, não pregamos, não acreditamos num evangelho triunfalista, que cristão não tem problema, que cristão vence tudo, que todas as orações têm um ok, um joinha. Não, queridos. Muitas respostas de Deus para a nossa vida são negativas. Só que nós, ou pelo menos a maioria de nós, não temos maturidade para receber as negativas de Deus. Quando nossas orações não são respondidas no modelo que nós queremos, porque quando nós oramos pedindo algo para Deus, nós já temos um modelinho de resposta. Quando Deus não responde no modelo que nós queremos, qual é a nossa posição, queridos? Qual é a nossa atitude? Nós nos revoltamos contra Deus. Não vou mais na igreja. Também não oro mais. Eu não tenho mais força para ler a Bíblia, não quero mais orar, não quero mais fazer nada, porque Deus não me responde, e Deus já respondeu que não. Que não é assim. E você tenha certeza no teu coração que Deus tem propósito nos dias ruins também. Deus tem propósitos nos dias difíceis da nossa vida. E nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Nós precisamos deixar de ser crianças mimadas, que pedem e o papai e a mamãe têm que dar tudo o que a gente quer. Quando Deus diz não, quando o milagre não acontece, quando a resposta não é do jeito que nós queremos, nós temos que ter dentro do nosso coração o posicionamento que Davi teve. Que lição fantástica ele nos dá aqui no versículo 20, queridos. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se e mudou as roupas. E entrou no santuário do Senhor e o adorou. Queridos, quando você vai adorar, como você vai adorar a Deus com a criança está morta? Como que você vai adorar a Deus se você perdeu o seu emprego? Como que você vai adorar a Deus se a sua empresa está falindo e você não vê saída? Como que você vai adorar a Deus se você foi no médico e veio com um diagnóstico positivo para um câncer? Será que você consegue se posicionar com maturidade diante das respostas do Senhor para a sua vida? Davi disse: enquanto a criança era viva, eu orei, eu jejuei, eu chorei, eu fiquei no chão. E a palavra diz que isso foi por 7 dias, ele ficou em jejum, em oração, chorando, buscando a Deus. E mesmo assim, a criança morreu. Mas ele, como um homem de Deus, como alguém que tem intimidade com Deus, como alguém que tem maturidade diante de Deus, com dor, claro. Se você perdeu um ente querido, você tem condição de vir para o santuário e adorar? Não, vou ficar lá chorando a vida inteira. Se você perdeu um emprego agora, o que vai ser da minha vida? Eu vou ficar aqui sentado me lamentando, porque a crise está aí, porque agora o que eu vou fazer? Por causa de perdas, irmãos. Você sabe o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz a respeito de coisas boas e coisas ruins? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos ter maturidade. Nós precisamos aprender a enfrentar.
É óbvio que se nós estivermos vivendo um luto, nós vamos chorar. Um dia, uma semana, um mês talvez. Mas uma hora isso vai passar, queridos, a vida tem que seguir. Você tem que continuar honrando ao teu Deus. Você tem que continuar acreditando que algo bom Deus vai tirar de tudo isso. Você tem que continuar acreditando que Deus está trabalhando. Você tem que acreditar que Deus sabe o que está fazendo. E Ele sabe o que é melhor para a minha vida, para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para a sua família. Às vezes a gente fica preso por algo que nós perdemos e ficamos lá lamentando a nossa perda. E o Senhor está nos esperando com uma bênção muito maior e nós não conseguimos enxergar. Que você alinhe a sua visão com a visão do reino de Deus, queridos. Mude a sua vida, mude o seu posicionamento. Nós estamos sujeitos a sofrer, sim. Claro que estamos aqui nesse mundo, nesse corpo, nessa carne. E tanta coisa tem acontecido. Tanta coisa tem passado pela nossa mente. Tanta informação tem chegado até nós. Informações que muitas vezes nos cegam. Nos emburrecem, nos paralisam, porque às vezes, queridos, eu falo por mim também, às vezes a gente recebe com muito mais sede uma informação do mundo do que aquilo que a palavra tem para nos dizer. Quando o ano passado começou a pandemia, que todo mundo ficou meio que barata tonta, será verdade, não é verdade, não é, vai, não vai. Eu não sei você, mas começou a vir uma enxurrada de informação pelo WhatsApp, pela TV, e a gente ficou paralisado. Mas não fomos procurar o que é que Deus tem a respeito disso. O que Deus tem para nos ensinar através disso. Nós temos que aprender com as lutas da nossa vida, queridos. Nós temos que aprender com as nossas dificuldades. Nós temos que aprender que nós somos limitados. Servimos a um Deus que não é limitado, mas nós somos. Então nós somos dependentes dEle. E Davi aqui se prostrou diante de Deus, orou a Deus, buscou a Deus. Esse é o nosso caminho. Orar, jejuar, buscar a Deus, nos humilharmos na presença de Deus. E aguardar a resposta. E mesmo que a resposta não for da maneira como nós queremos, que nós possamos nos posicionarmos como Davi aqui. Nos levantarmos, enxugarmos as nossas lágrimas, tomarmos um banho, nos ungirmos, pôr uma roupa e vir adorar a Deus. Adorar a Deus quando tudo não vai bem. Às vezes o louvor para na nossa garganta. Quantas vezes a gente vai louvar a Deus e não consegue, porque a dor é grande, porque o sofrimento é grande, porque a luta é forte na nossa vida. Mas nós temos que adorar a Deus em todo o tempo do nosso viver, em toda circunstância da nossa vida. Davi se levantou, lavou, se ungiu, mudou de roupa. Então entrou no santuário e adorou. Em seguida foi ao palácio, pediu comida e depois de servido, comeu. Ele se alimentou. Irmãos, não adianta nada nós ficarmos nos torturando por algo que não deu certo na nossa vida. E pare com essa mentalidade de achar que tudo tem que dar certo para nós. É lógico que nós temos que crer num Deus de milagre, é óbvio que nós temos que crer nas promessas do Senhor, é óbvio que nós temos que orar confiantes, como Davi. Meu irmão, minha irmã, Davi já tinha recebido a sentença. O profeta Natã falou para ele, a criança vai morrer.
Mas mesmo assim ele não desistiu de orar. Você consegue entender por que Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus? Ele tinha uma confiança absurda no Senhor. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que o nosso coração esteja confiante nele, independente do resultado lá na frente. Ninguém vai fazer troca com Deus, queridos. Eu vou orar se Deus me responder. Se Deus responder, eu vou fazer tal coisa. Eu vou dizimar e eu vou ofertar, porque Deus vai me dar 100 vezes mais, então eu já faço. Nada disso. Nosso coração tem que estar inteiro na presença de Deus. Tudo que nós fizermos para o Senhor, diante do Senhor, tem que ser com sinceridade de coração. E Davi ainda completou aqui, porque todos ficaram indignados que ele levantou e fez tudo o que fez. E ele respondeu: quando a criança estava viva, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva. Mas todavia, agora que a criança está morta, por que eu vou jejuar? Se a empresa faliu e já está decretado, para que eu vou orar por ela? Já foi. Vazou, perdeu, pelo vão dos dedos. Se a situação está difícil, um relacionamento, ou o emprego, perdeu o emprego, não adianta ficar chorando e se lamentando, porque eu gostava tanto, eu queria tanto, eu era tão bom no que eu fazia. Não adianta, irmãos, já foi, perdeu. Ore. Levante-se, adore ao Senhor. Deus tem algo extraordinário para você lá na frente. Deus vai cuidar de cada passo. Deus vai cuidar das suas necessidades. Deus vai te sustentar. E é isso que nós temos que crer, queridos, no sustento do Senhor na nossa vida. Ele sopra o fôlego de vida todos os dias para nós. A irmã disse aqui, a hora que estava fazendo louvor, quantos poderiam estar aqui, mas escolheram estar em outro lugar. Muitos gostariam de estar, mas não podem, porque estão enfermos, porque estão presos, porque estão impossibilitados por qualquer outra circunstância. Mas nós decidimos no nosso coração estarmos aqui, então vamos adorar a Deus, vamos entender o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, que eu e você sejamos canal de bênção dentro da nossa casa, que a nossa boca possa fluir bênçãos do Senhor. Que nós possamos adorar a Deus quando as coisas estiverem difíceis para nós. Deus não perde o controle de nada, queridos. Nós perdemos, Ele não perde. Ele está no comando de tudo e Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. Então, o caminho de uma vida feliz e abençoada, com céus abertos em dias bons e não tão bons, é adorar ao Senhor. Se levante, não fique prostrado por causa da circunstância momentânea da sua vida. Deus vai mudar a sua história, mesmo que você tenha chorado a sua perda. Continue confiante. Ele tem o melhor para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pare de chorar, pare de se lamentar, pare de sofrer por algo que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer, ore, apresente diante de Deus e adore. Adore a Deus com todo o teu ser, com toda a tua força, com sinceridade de coração. Porque Deus vai pôr a mão sobre a sua vida
e vai fazer algo novo acontecer. Em nome de Jesus. Creia, creia. Deus está presente todos os dias da sua vida. Se posicione como homem e mulher de Deus, que conhece de fato e de verdade o Deus que serve, porque Ele não falha. Ele não falha, Ele não mente. E Ele virá ao nosso socorro. Ele trará a resposta que nós precisamos. Amém?